Olá, sextuanos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nós já estamos no bloco 9 de estudos, né? Então, estamos já na reta final do ano de 2020. Bens a Deus, né, pessoal? Mas isso não significa que você vai relaxar, não, tá? Capricha nesse bloco 9 aqui, que é para tentar recuperar o tempo perdido, viu? Aproveita essa chance. Hoje também a gente vai encerrar aqui o conteúdo do Egito Antigo, né? A gente, desde o bloco 7, nós já vimos estudando essa grande civilização, tá? Dividimos ela em 3 partes, já estudamos a formação dessa civilização, já estudamos política, já estudamos sociedade. Então hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a cultura desses povos, tá? A última parte para a gente encerrar esse conteúdo, tá certinho? Então presta bastante atenção e fica atento para na hora das questões você não errar, tá bom? Essa aula é tudo, pessoal. Vamos começar com um aspecto importante, né? Que é a religião. Mas antes da gente passar para a religião lá no Egito, eu preciso te explicar aqui a diferença dessas duas palavrinhas aqui, tá? Que a gente vai ver ainda muito falar toda vez que a gente for estudar alguma civilização ou alguma religião, tá? Primeiro, essa palavra aqui, ó, monoteísmo. Professora, eu já vi essa palavra no meu texto explicativo, mas eu não sei o que é. O que é monoteísmo? Já eu te explico. Quero que você saiba só uma coisa. Se eu cortar a palavra bem aqui no meio, deixar aqui só o mono, eu já quero que você saiba que só esse mono aqui tem um significado de uma coisa só, tá? Então o mono aqui, sozinho, ele já tem o significado de uma coisinha só, tá? Então monoteísmo é a crença em um só Deus. Toda religião que acredita que só existe um Deus, tá? Não estou falando de Jesus, não estou falando de santos, tá? Deus principal. Por exemplo, os católicos, eles têm 1001 santos, mas nenhum deles é mais importante do que Deus, né? Deus é o chefe de tudo. Por isso que a gente diz que o catolicismo é monoteísta, tá? Porque acredita em apenas um Deus, diferente do politeísta. Quando você também separa aqui a palavra, tá? Fica analisando só esse poli aqui. Poli é muitas coisas. É diferente de mono. Mono é só uma coisa. Poli é várias coisas. Então, se é várias coisas, eu já sei que vai ser diferente, né? Então, politeístas são as religiões, são as crenças em vários deuses, tá? Politeísta é a pessoa que acredita em vários deuses. É meio complicado da gente entender isso, porque atualmente praticamente não existe nenhuma religião politeísta que vocês conheçam, né? Mas acontecia, tá? E a maioria dessas civilizações, pessoal, elas eram politeístas. Não tinha um só Deus que era chefe de tudo, eram vários deuses que as pessoas acreditavam. E esses deuses, cada um deles tinha uma função. Tinha o Deus da terra, o Deus da água, o Deus da vida, o Deus da morte, tinha Deus para tudo enquanto, tá? Por isso é que é politeísta, porque são vários deuses, que não é a mesma coisa de santo, tá? Os antigos egípcios, né, aqueles que habitavam o Egito Antigo, certo? Eles eram politeístas, tá? Guarda essa informação com carinho. Os egípcios antigos, eles eram politeístas, tá? Acreditavam em vários deuses. A religião no Egito era politeísta. Acreditavam em vários deuses como Amon-Ra, Osíris, Sete, Ísis.
Horus, Anubis. Uma coisa que você deve saber é que a religião é muito importante, né? Até hoje as pessoas se agarram na religião, se seguram na religião para acalentar seus corações, para dar mais esperança, né? Para alimentar a alma. Naquela época era do mesmo jeito, tá? A religião, ela era importante para todo mundo, do mais pobre ao mais rico. Então, tudo que acontecia na vida, uma folha nascia, uma chuva caía, o rio transbordava, era por conta dos deuses, né? Eles acreditavam que os deuses é que estavam influenciando ali na vida deles, na natureza, no dia a dia. Então eles acreditavam fortemente nessa religião, tá? Nesses deuses que eles criaram, né? Então é muito interessante o modo como eles se comportavam. E eles acreditavam piamente que a morte, ela seria uma passagem apenas, porque existia um deus da morte que ficava do lado de baixo, tá? E ele ficava esperando todo mundo que ia morrer. A pessoa morria e ia ser julgado por esse deus da morte. Olha só como é que funcionava. O certo, tá? Era ter o coração ficar no mesmo nível que a pena, né? Pesar igual com a pena, ou ser mais leve do que a pena, tá? Porque se isso acontecesse, o que ia acontecer? Tu tava livre, tá? Ia voltar à vida e não ia mais ter medo da morte. Mas se o coração da Daniela, ó, descesse, pesasse mais do que uma pena, aí isso significava que o coração da Daniela tinha muito pecado, ela errou muito durante a vida, e aí, ó, o Deus da morte punia ela e não deixava ela ter a vida eterna. Ela ia ficar para sempre morta e nunca mais voltaria. Mas, professora, é óbvio que o coração, ele vai pesar mais do que uma pena, né? Mas eles tinham essa esperança que se construísse uma vida regrada, uma vida de boas ações, com mais acertos do que erros, eles iam passar nesse tribunal da morte e iam viver a vida eterna. Olha como é interessante aqui as crenças dessa galera, tá? Então, essa crença em vida após a morte era tão importante para eles que eles bolaram aqui, tá, pessoal, um modo de conservar os corpos. Vocês não estão entendendo. Vocês já ouviram falar de múmia? Já, não já? Então, essas múmias aqui surgiram no Egito Antigo. Eles tinham toda uma técnica de preservar o corpo para que ele permanecesse intacto. Mas para que eles queriam que esse corpo permanecesse intacto, professora? Me diz. Pela única função, tá, meu amor, de que quando tu passasse no tribunal lá da morte, tu vencesse a morte, o Deus te desse a tua carta verde, o teu corpo tá ali te esperando para você continuar vivendo, tá? Então, esse processo de mumificação é muito interessante. Eles usavam umas ervas, uns líquidos para deixar o corpo, ó, preservadíssimo. Para você ter ideia, né, mais de milhões de anos depois, né, hoje em dia ainda temos muitas múmias completamente preservadas daquela época. Olha só que máximo, né? O corpo inteiro ainda, às vezes até com cabelo, tá? Que é uma coisa interessantíssima. E essas múmias até hoje causam muita admiração em todo mundo que visita os museus, que visita o Egito Antigo, né? E essas técnicas de mumificação aqui eram por excelência do Egito, tá? Outra coisa que era ligada à religião, que é muito importante quando a gente fala de Egito Antigo, são as pirâmides, obviamente, né? A primeira coisa que a gente lembra quando fala de Egito são das pirâmides, aquelas formas triangulares magníficas, enormes, e aquelas pirâmides até hoje causam fascínio nas pessoas, né? Todos os arquitetos ficam tentando entender
como aquelas pirâmides foram construídas. Elas todas foram construídas, gente, não tinha cimento para colar tijolo por tijolo, não. Era pedra sobre pedra e pedras pesadas, tá? Que exigiam anos e anos para ser construída, milhares de pessoas trabalhando, escravos, camponeses, soldados, tudo para construir essa maravilha aqui. E elas foram tão bem feitas que, duraram milhões e milhões de anos. Até hoje tem lá muitas pirâmides no Egito, né? Temos 3 principais, que é a Kéops, a Khafre e o Mycerinos, que são as 3 principais pirâmides do Egito, tá? Estão lá lindas e maravilhosas para quem quiser se deslumbrar. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no Templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Kéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Outra coisa que as pirâmides serviam, pessoal, era o luxo, né? Era exibir poder. Imagina, o faraó, ele tem que dizer para todo mundo que ele tem mais poder do que qualquer pessoa. Então, essas pirâmides também, elas serviam como um símbolo de poder. Então, se lá na tua alternativa, lá na questão de número 1, falar sobre isso, né, do papel das pirâmides, se elas também significavam que o faraó queria mostrar poder, está correto, tá? Também é uma maneira de dizer que o quanto ele era poderoso diante de todos os outros lá no Egito Antigo, né? Interessante, pessoal, não é verdade? Se acham que a vida de um faraó era louca, a morte era mais louca ainda. Olha só, dá pra imaginar a primeira vez que alguém pensou em ser sepultado numa pirâmide? Eu disse, esse papiro tá do lado contrário e... ele chegou. Saudações, poderoso faraó, regente de todo o Egito. Conforme pediu o faraó, fizemos planos para seu enterro. Ah, excelente. Devo me preparar para a jornada após a vida e o renascimento como um deus. Então, o que pensamos para o túmulo foi isto aqui. Faraó, descansa em paz. Simples, porém eficaz. Claro que as letras serão de ouro. Cavalheiros, acho que vocês não entenderam bem. É mesmo? Estava pensando em algo um pouco maior. Tudo bem, a gente arranja uma pedra maior. Pedra maior. 2,5 toneladas. Isso é bem pesado. E não só uma. Não me diga. Vai querer 3. Estava pensando em 2,5 milhões. 2,5 milhões? O que vai fazer com tudo isso? Por acaso vai pôr uma em cima da outra? Dá pra imaginar? Seria ridículo. Sim. Formando uma grande pirâmide de 4 lados, com 230 metros de largura e 146 metros de altura. Certo. Mas como vamos mover as pedras? Bom, a gente pode trazê-las em barcos quando o Nilo estiver cheio. E como erguê-las a 146 metros de altura? Eu não quero nem saber. Vão dar um jeito. Você não quer mesmo uma linda lápide? Não! Eu sou um faraó. Não quero nada que os outros já tenham. Quero um monumento imponente, digno dos deuses. Então andem rápido com isso. É sério. Ele é meio fresco. E eu não sei? Na Inglaterra, eles simplesmente cobrem a pessoa com um monte de terra. A gente podia ir pra lá, né? Falamos de religião, agora vamos falar de escrita. Obviamente que todas essas civilizações antigas aqui
elas já tinham aprendido a escrever, já tinham criado o seu próprio código de escrita, tá? Aqui no Egito tinha um código meio complicado de se entender, né? Para vocês terem uma ideia, o tipo de escrita dos egípcios não era igual ao nosso, com letras que se juntam, formam sílabas, de sílabas formam palavras, não era nada disso não. Cada figurinha dessa daí significava uma palavra, tá? Então, para desvendar o que cada figura dessa significava, meu bem, era complicado demais. Foi muito complicado para os historiadores, para os arqueólogos, entender o que é que significava essa língua aí, esse tipo de escrita, tá? A gente conhece como a escrita do Egito Antigo, típica do Egito Antigo, só tinha lá, tá? Como hieróglifa, tá? Na verdade, a hieróglifa é a mais popular entre nós, tá? Todo mundo, quando fala de Egito Antigo, já lembra logo dos hieróglifos, ok? É a mais conhecida por nós, porque era ela que estava lá nos templos, estava nos túmulos, estava nas pirâmides preservadas. Então, essa tipo de escrita aqui ficou muito popular, tá bom? Então é a mais conhecida quando a gente fala de Egito Antigo. Mas lá naquela época existia, além da hieróglifa, outros dois tipos de escrita que é menos conhecido para a gente, né? Para a sociedade em geral, mas naquela época era muito utilizada e tinha algumas diferenças dessa hieróglifa aqui. A hieróglifa ela era mais utilizada pelos sacerdotes, tá? Ela era utilizada dentro de templos, né? Eram utilizados em documentos com relação a processo de munificação, com relação aos deuses, a história desses deuses, né? Com relação à vida das pessoas que estavam enterradas lá naquelas pirâmides ou em túmulos qualquer. Então ela é considerada naquela época no Egito Antigo como uma escrita sagrada, né? O hieróglifo era uma escrita mais utilizada para aquelas pessoas que trabalhavam com o lado espiritual, com o lado religioso, certo? E tinha duas outras escritas também lá no Egito que tinham funções diferentes. Por exemplo, a hierática era a escrita mais formal, né? Era escrita que era utilizada pelas pessoas que trabalhavam ali em volta do faraó, que trabalhavam com documentos oficiais, tá? Era a escrita utilizada nesses documentos por esses funcionários públicos, né? Que trabalhavam em torno ali da administração, na organização do Egito Antigo. Então, a hierática poucas pessoas utilizavam, mas os escribas, lembra lá do escriba? Aquele cara que sabia ler e escrever, que trabalhava ali dentro dos palácios, que organizavam as coisas, ajudavam o faraó a governar? Pois sim, essa hierática aqui é que era conhecida por eles e poucas pessoas sabiam escrever nessa língua aqui. A língua mais popular entre os egípcios era a demótica, tá? Ela era completamente de uso popular. Todo mundo no Egito sabia falar essa língua aqui, a demótica, e sabia escrever nesses símbolos aqui, tá? Apesar de que hoje, quando a gente fala de Egito Antigo, a gente só lembra dessa hieróglifa, mas que existiam outras duas, tá? Menos conhecida e também menos traduzidas com relação aos estudos da história do Egito, certo? Qual o principal legado do Egito Antigo, tá? Cada civilização que a gente vai estudar, cada período da história, cada acontecimento que acontece durante todo esse tempo que a humanidade esteve presente na Terra é importante para os dias de hoje. Inclusive, a Iana me enviou um comentário recentemente no WhatsApp falando sobre isso. Professora, eu não sabia que as mulheres tinham tanta participação lá no reino de Kush, lá na África, né?
Pois sim, a história lá do passado, ela explica o presente. Se aquelas pessoas não tivessem feito isso lá atrás, hoje em dia a gente não é como nós somos hoje. Então a história, ela explica o homem atual, tá? E a gente aprende com o que a gente errou lá atrás para poder a gente não repetir esse erro lá no futuro, né? Então o principal legado dessas civilizações é o que elas puderam deixar para nós, inclusive a medicina, né? Muita coisa a humanidade aprendeu junto aqui com esses egípcios, né? Porque toda essa técnica de mumificação, obviamente, foi muito importante para descobrir as partes do corpo, como preservar um corpo, né? Então, muita coisa foi aprendida aqui com os egípcios antigos nesse processo de mumificação, da preservação do corpo, certo? Outras coisas que a gente pode destacar é a geometria, né? Com relação à construção das pirâmides, né? Como é que eles sabiam a altura, a largura, qual pedra ia se encaixar em qual lugar, quantas pedras a gente ia colocar para construir aquelas pirâmides, tudo isso a gente vai usar a matemática, né? E eles tinham o uso apurado dessa matemática e também as técnicas de arquitetura. Todas as obras que hoje são preservadas do Egito tiveram técnicas que até hoje deixam os arquitetos louquinhos da vida, né? Tentando descobrir como pessoas naquela época, com tão poucos recursos, conseguiam fazer tantas coisas maravilhosas, né? Assim como diz o ditado, juntos venceremos, divididos cairemos. Com o passar dos séculos, o poder dos faraós egípcios começou a diminuir por conta de várias disputas internas. Como resultado, os egípcios foram sendo dominados por poderosos impérios vizinhos. Primeiro pelos persas, depois pelos macedônios e em seguida pelos romanos. Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo. Dizem que nenhum homem poderia resistir à sua beleza extraordinária, que se tornou lendária. Marco Antônio era um poderoso general romano que ficou fascinado por Cleópatra. Ela acreditava que o amor deles traria de volta o esplendor do Egito. Marco Antônio e Cleópatra estavam em guerra contra o imperador romano Otaviano. Mas Marco Antônio e Cleópatra perderam a batalha, deixando o que restava do Egito nas mãos de Otaviano e do Império Romano. Apesar dos milhares de anos que se passaram, a influência da civilização egípcia ainda permanece viva entre nós e seus monumentos colossais nos fazem lembrar de sua grandeza e majestade. Galera, vamos para o nosso desafio, tá? Como sempre, a gente não pode sair sem o nosso desafio. Você vai responder essa pergunta aqui no seu caderno, tá? E vai mandar a foto para mim. Por quê? Porque vai complementar a tua nota, tá? Então você deve mandar hoje a resposta desse desafio aqui, ó. Pessoal, aquele textozinho que vem antes das tuas questões é para ser lido. Não precisa tu tá se matando, procurando na internet, ai meu Deus, não sei o quê. Não, confie em você mesmo, vá lá, leia aquele texto, pesquise, porque com certeza ele vai te ajudar. Não tá ali só para enfeitar não, tá, meu amor? Qualquer dúvida tu também pode perguntar, tá bom? Fica à vontade, pergunta sempre. Faz esse bloco 9 com atenção, responde direitinho e garanta a sua nota. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Grande beijo e até a próxima. Tchau!